A paz do Senhor a todos os irmãos. O pastor falou que eu estava ansioso, né? Não sei se eu estou ansioso, mas eu estou muito alegre de estar aqui esta noite. Sem gastarmos muito tempo, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 1. Toda honra e toda glória pertence ao nome maravilhoso do Senhor Jesus. Marcos capítulo 16, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Leiamos. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhe disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. O pastor, ele me fez um convite, e ele sugeriu uma reflexão sobre evangelização, embora isso não era algo extremamente necessário, mas ele sugeriu, e eu fiquei pensando sobre a evangelização, e na minha cabeça, eu pensei em ganhar almas, e na minha cabeça eu pensei em muitas almas, e por algum motivo eu pensei na multiplicação dos pães, porque quando pensa em quantidade, parece que a gente lembra dessa história, e eu fiquei meditando sobre esta passagem da multiplicação dos pães, e há umas 2 ou 3 horas atrás, em casa, cheguei do serviço, fui tomar um banho, e o Senhor colocou esta passagem no meu coração. Às vezes a gente pensa uma coisa e Deus pensa outra, e eu pensei: Senhor, eu preciso falar o que o Senhor quer dizer à igreja. Eu penso que não faz sentido nenhum um pregador abrir a Bíblia. Aliás, eu vi, não sei se foi o pastor, aqui no culto, num dos domingos, alguém expressar isso. Não faz sentido falar bonito, não faz sentido usar expressões que impressionam a plateia, não faz sentido tocar um instrumento com uma maior afinação e qualidade, se não estiver no coração da pessoa, fazer a vontade de Jesus, e estar na direção do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, lendo esta passagem, ela fala de 3 mulheres, que Maria Madalena, Salomé e Maria, e elas estavam aqui, e de repente, a Bíblia diz, passou o sábado, Jesus morreu na sexta-feira. Um dia alguém tentou me convencer que ele morreu na quarta, não teve jeito. A Bíblia fala que ao 3º dia ele ressuscitou, né? E fala que no primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana ele ressuscitou. É só fazer a conta. Então, passou-se o sábado, e aí elas compraram aromas, compraram algumas coisas, para fazer algo que era o costume dos judeus fazerem. E eu fiquei pensando como estava o coração dessas irmãs.
que precisaram esperar o sábado passar, porque sábado era Páscoa, e por ser Páscoa não poderia fazer nada, absolutamente ninguém fazia absolutamente nada, e elas ficaram ali ansiosas. Eu tenho para mim que aí sim havia uma ansiedade muito grande, para que passasse aquele sábado, e elas precisassem fazer aquele trabalho de colocar um perfume, um aroma, e fazer aquilo que os judeus costumavam fazer com as pessoas que eram sepultadas. Mas tinha todo o sábado para isso. E onde eu enxerguei isso? Porque quando acabou o sábado, logo de madrugada, no nascer do sol, elas saíram para fazer isso. Esta ansiedade de fazer, esse desejo de fazer alguma coisa para Deus, fazer a obra de Deus, foi a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu me lembrei do apóstolo Paulo falando lá em Filipenses: alguns pregam por amor, outros pregam de boa mente, mas alguns pregam por inveja. Não importa, o que importa é pregar, a palavra é pregar, o que importa é que Jesus seja pregado. Mas não obstante ele ter dito isso, eu penso que quando Deus olha e vê um filho dele ansioso por fazer algo por ele, ansioso por ganhar alguém para Jesus, isso agrada ao Senhor. Eu tinha poucas semanas na igreja, eu penso que eu não tinha um ano de crente, e evangelizei a minha irmã de sangue, e ela aceitou Jesus com tanta alegria, ela aceitou o Senhor Jesus com tanta emoção, que passados apenas alguns dias, ela falou para mim: eu estou muito ansiosa, eu preciso falar deste Jesus para as pessoas. As pessoas já ouviram falar de Jesus, mas não conhecem a Jesus, não tem consciência de que Ele é um Senhor vivo, real, verdadeiro, genuíno, que nos escuta, que fala conosco, que nos abençoa, que nos atende, que nos guarda. E ela, com aquela ansiedade, eu não muito experiente ainda, eu disse para ela: eu entendi já há muito tempo, que se você propõe a fazer algo para Jesus, Jesus abençoa. Aí ela disse para mim: então eu vou fazer o seguinte, domingo eu vou lá na praça Afonso Pena, não sei se todos conhecem São José dos Campos, é uma das principais praças da cidade. Eu vou lá na praça Afonso Pena e vou anunciar para todos que estiverem lá, que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Aleluia. E eu falei assim: vai, e o Senhor vai te abençoar. Dei esse conselho para ela, ainda sendo praticamente um novo convertido. Passado alguns dias, ela me encontrou com muita emoção. Ela me disse: eu fui na praça. Eu falei: como foi? Eu levei um monte de folheto. Eu falei: e aí? Eu entreguei todos os folhetos. Eu falei: e aí? Ela falou assim: olha, eu chegava nas pessoas não conhecendo muito a Bíblia, não conhecendo muito o Evangelho, mas eu chegava nas pessoas, entregava um folheto e dizia: Jesus é bom. Para outros eu dizia: Jesus está vivo. Para outros eu dizia: Jesus quer te abençoar. Para outros eu dizia: Jesus salva. E de repente ela disse que chegou num jovem que não estava normalmente assentado no banco. Ele estava assentado nesta parte do banco, com os pés aqui, e estava numa altura boa para quem está de pé. E ela estendeu o folheto e disse: Jesus te ama. E ela disse que aquele jovem deu um tapa na mão dela, e com uma voz agressiva disse: não gosto de Jesus, não gosto do Evangelho, não gosto dos crentes, não gosto de você. E ela me disse que naquele momento, ela foi tomada com uma emoção inexplicável. Ela disse que sentiu uma força que ela não sabia que tinha. E ela sentiu uma inspiração que ela tinha certeza que vinha do Espírito Santo. E ela disse que abriu a boca para evangelizar aquele jovem,
com tanto poder e com tanta graça, que bastou alguns minutos para aquele jovem estar na praça de joelho, sem vergonha de ninguém que estava passando por ali, chorando e dizendo: eu quero aceitar a este Jesus, eu quero esse Cristo na minha vida. Bendito seja o nome de Jesus. Se você tem essa ansiedade e esse desejo de fazer algo para Jesus, Jesus vai te abençoar. E passado mais alguns dias, eu me encontrei com a minha irmã de novo, num evento familiar, ou na igreja, eu não me lembro. E ela me disse assim: Tadeu, eu voltei na praça. Aí eu pensei, que bênção, né? Está animada. E ela falou assim: eu encontrei aquele jovem de novo. Eu falei: e aí? Ela falou assim: aquele jovem, na primeira vez que eu evangelizei ele tinha um cabelo afeminado, havia brincos na orelha e havia maquiagem no seu rosto, e ele usava uma veste feminina. Mas desta vez ele estava na praça, o cabelo estava diferente, não havia adornos na sua orelha, não havia maquiagem no seu rosto, e ao contrário de estar usando uma veste feminina, ele estava de paletó e de gravata, e com a Bíblia na mão, lá na praça, bem alto ele dizia: Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é vivo, Jesus Cristo salvou a minha vida. A Ele a honra, a Ele a glória. Ele é vivo, irmão, está aqui esta noite para te abençoar. Aleluia. E estas jovens, essas mulheres, aliás, quando elas saíram, depois de toda aquela vontade de fazer algo para Jesus, me chamou a atenção que a Bíblia diz que elas compraram aromas, compraram perfume, compraram as coisas para fazer esse trabalho. E isso me chama a atenção, porque na época, aliás, não faz muito tempo que isso mudou-se, né, medidas proporções, mas na época, uma mulher judia, ela não trabalhava de jeito nenhum. A cultura judaica não permitia que a mulher trabalhasse, por isso aquela necessidade de se ficar viúva, casar de novo. Por isso a Bíblia fala tanto do cuidado das viúvas, porque a sociedade judaica não dava condição para a mulher se autossustentar, e saindo da casa do pai era estranho voltar. Então as mulheres, elas não tinham muitas posses, elas não tinham dinheiro, dinheiro era um problema para as mulheres. Mas aí eu encontro 3 mulheres comprando perfume, gastando dinheiro nesses perfumes, nessas coisas, para fazer esse trabalho. Isso me chamou a atenção. Isso mostra para mim que o mais importante para elas não era o pouquinho que elas tinham. O mais importante para elas, ainda que aquele dinheiro fosse fazer falta, o que era importante para elas era fazer aquilo que elas estavam entendendo que ia agradar ao Senhor. Meu irmão, eu não sei quanto recurso você tem, eu não sei o quanto você valoriza o seu recurso, mas o que eu quero dizer para você esta noite, que quando você investe na obra do Senhor, Deus te abençoa, o recurso vem dele. Não se preocupe, o Senhor vai te abençoar. Nunca deixe alguém te criticar, porque você investiu na obra de Deus. A meditação esta noite é evangelização. Então eu gostaria que você pensasse só um pouquinho o quanto você já investiu na evangelização. Então ali, o sentimento ali em questão para mim é o amor. Elas tinham tanto amor por Cristo, que elas não se importaram em juntar tudo, o pouquinho que elas tinham, para comprar aquele perfume que ele ia ser usado para enrolar ele com lençol, perfumado e tal, e ele ficasse na sepultura. E elas mostram para mim aqui, que acima de tudo, elas amavam ao Senhor Jesus. Aleluias. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o amor, mas acho que o tempo não vai permitir, né? Eu vou passar para frente. Até 9 horas, né, pastor? Elas saíram dali e estavam caminhando para o sepulcro. O que elas esperavam encontrar lá no sepulcro?
É interessante que quando às vezes a gente sai para fazer a obra de Deus, a gente imagina as coisas, né? Eu fiquei surpreso hoje aqui. Eu saí, eu imaginava que hoje aqui, a primeira vez que eu venho no culto de quarta-feira, eu imaginava encontrar metade das pessoas que estavam aqui. Eu fiquei impressionado com a quantidade de congregações que o pastor tem, porque a gente imagina as coisas. E aquelas irmãs, elas saíram e elas imaginaram encontrar Jesus morto, Jesus sepultado. É isso que tinha no coração delas. E quando elas saíram para ir até lá, elas pensaram assim, uma falou para a outra assim: mas tem uma pedra. Quem vai remover a pedra? Você percebe que elas planejaram ir? Vocês percebem que elas tinham no coração ir para lá? Vocês percebem que elas já tinham comprado os perfumes e os aromas? Então, para elas iam fazer o trabalho, mas tinha uma pedra, e a Bíblia diz que a pedra era muito grande, muito pesada, e não era segredo para ninguém que a guarda romana estava guardando o túmulo, ninguém poderia chegar. Tudo isso era do conhecimento delas, e me parece que eram dificuldades impossíveis para alguém resolver, mas elas falaram: vamos lá. Mas quem vai remover, quem vai resolver essa questão? Não somos nós, eu sei, mas vamos lá. Meu irmão, não importa o obstáculo, não importa a dificuldade, saia para falar de Jesus, saia para evangelizar, Deus vai te abençoar. Como pode 3 irmãs entender que a guarda romana ia dar licença para elas? Como pode 3 irmãs entender? Porque até onde eu sei, precisava de mais de um homem, 2 ou 3 homens, para remover aquela pedra, era pesada. Me parece que elas estavam confiando em Deus. Esse é o terceiro sentimento que eu quero enfatizar aqui. A maior expressão da fé é o sentimento. Tem gente que confunde fé com crer. Não tem como você dizer que você tem fé se você não crer. Isso é uma verdade. Se você não acredita, você não tem fé. Então é óbvio que você, para ter fé, você precisa crer, mas crer não é suficiente. Porque as pessoas, se ela crer e não confiar, não é fé. Um dia eu escutei uma historinha, não foi eu que inventei isso não, eu escutei um pregador falar, e há muitos anos gravei no coração. Ele disse que um homem estendeu um cabo de aço de um prédio ao outro, e desafiou a multidão, e falou: vocês acreditam que eu consiga andar dali até lá? Vocês acreditam? E sem cair? E o povo disse: não, isso não é possível. Aí ele subiu lá, mirou aquele cabo e saiu andando. E ele foi, com aquela dificuldade, chegou do outro lado. Aí ele perguntou para a multidão: vocês acreditam que é possível que eu saia dali e chegue ali e não caia? Todo mundo: acreditamos. Por que vocês acreditam? Porque eu vi. Aí ele mandou trazer um carrinho de pedreiro e falou para a multidão: vocês acreditam que eu passo daqui para lá com esse carrinho sem cair? A multidão: não, aí já é exagero. Aí ele pegou o carrinho, mirou e saiu correndo. Passou de um lado, será que alguém, todo mundo viu? Voltou, passou para o outro. Vocês creem que eu posso passar? Todo mundo falou: cremos, porque vimos. Ok? Mandou trazer 2 ou 3 sacos de cimento, 150 quilos. Ele disse: vocês acreditam que eu passe daqui para lá e de lá para cá com esse carrinho, com esse peso de 150 quilos? E a multidão: aí vai ser difícil, aí não cremos. Pois ele correu para lá, correu para cá, e a multidão: nós cremos, porque vimos. Aí ele falou assim: tem alguém aí com mais ou menos 100 quilos? Tem aqui. Você, quanto você pesa? 100 quilos. Você acredita que eu passo daqui para lá e vou de lá para cá com você dentro do carrinho sem cair? Aí a pessoa falou: eu creio. Ele falou: então sobe no carrinho. Ele falou assim: aí não.
Ele acreditava, mas ele não confiava. Fé é isso. Eu creio que Deus pode fazer e confio que Ele vai fazer. Elas saíram para o sepulcro. Eu não consigo empurrar aquela pedra, mas Deus pode. Eu não tenho condições de passar por aquela guarda, mas Deus pode abrir caminho. Se tem uma obra para você fazer e você acha que você não tem força, pense, lembre sempre que você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Você não consegue, mas Ele consegue. Você não vê, mas Ele sabe de todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória. Ficou muito claro para mim. Uma perguntou para a outra, mas quem vai remover a pedra? Aleluias. E é interessante que toda vez que eu leio essa pedra, eu lembro das duas grandes pedras da Bíblia, né? Talvez um teólogo fale, não, tem 557, mas eu vou lembrar de duas aqui. Esta pedra aqui do túmulo de Cristo, e a pedra do túmulo de Lázaro. Eu me admiro muito com essas histórias. Aliás, não dá para ler Cristo sem chorar. Não dá para ler Cristo sem se emocionar. Não dá para ler Cristo sem ficar espantado, admirado. Porque Cristo é perfeição, Cristo é graça, Cristo é poder, Cristo é esperança, Cristo é alegria, Cristo é restauração, Cristo é vida, Cristo é verdade. Falar em Cristo é falar em vitória. Falar em Cristo é falar em salvação. Falar em Cristo é falar em céu. Falar em Cristo é falar em vida eterna. Falar em Cristo é a melhor coisa que podemos fazer. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Cristo, outro dia eu prego, aliás, túmulo de Cristo não, túmulo de Lázaro. Outro dia eu posso pregar essa passagem que eu gosto demais. Mas encurtando toda a história, Jesus estava na frente do túmulo de Lázaro. As pessoas já estavam perguntando, e ele deu vista aos cegos. Poderia tirar Lázaro dali? Ele curou as pessoas que eram surdas. Poderia ele dizer para Lázaro sair para fora? Algumas pessoas duvidavam um pouco mais, diziam assim, ele fez tudo isso e se ele tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. A irmã dele disse isso para ele. Algumas pessoas têm uma fé um pouquinho limitada. Mas aqui, o ponto em questão é, Jesus disse para as pessoas, tirem a pedra. Aqui na passagem que lemos hoje, as irmãs, quem vai tirar a pedra? Quem tirou a pedra foi Deus, né? Agora no túmulo de Lázaro, Jesus poderia falar assim, pedra, rola para lá. Pastor, isso é um absurdo. Como assim um absurdo? Jesus não ia falar para a pedra rolar, pedra não tem ouvido, pedra não tem orelha, pedra não escuta, pedra não é viva, pedra não é gente, pedra não é animal. Isso é absurdo. E o que é mais absurdo? Jesus falar para a pedra, rola para lá, ou falar para uma pessoa que está lá 4 dias apodrecendo, sai para fora! Para mim é tão absurdo quanto. Quando Deus fala, quando Deus manda, não tenta raciocinar, meu irmão. Jesus disse para os judeus, vocês estão todos orgulhosos porque são descendentes de Abraão, pois até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quando se trata de Jesus, não tenta usar a razão, usa o coração. Quando se trata de Jesus, confia, porque se Ele quiser fazer, Ele faz, explicando a ciência ou não. Então, para mim, dizer para a pedra rolar é tão fácil ou difícil dizer, Lázaro sai. E ele disse, tire vocês a pedra. Existem algumas pedras que Deus tira, mas existem algumas pedras que é você que tem que tirar.
Eu não sei, cada um tem uma pedrinha aí. E eu creio que o Espírito Santo pode te revelar esta noite. Pedra para mim é todo aquele argumento para não fazer. Não evangelizo porque sou pobre. Não evangelizo porque não tenho saúde. Não evangelizo porque não sou obreiro. Não evangelizo porque não me dão oportunidade. Não evangelizo porque está chovendo. Não evangelizo porque sou doente. Não evangelizo porque meu marido não gosta. Não evangelizo porque minha mulher não gosta. Não evangelizo porque não tenho tempo. Irmãos, os argumentos são muitos. Para mim são pedrinhas que você tem que tirar. E a hora que você tirar, você vai ver a mão de Deus operar. Lázaro estava lá há 4 dias. Eu acho razoável dizer já cheira mal. Eu acho razoável dizer. E de repente Cristo na frente do túmulo de Lázaro diz: Lázaro! Talvez se você estivesse lá, você ia falar: oh, Jesus, não escuta, não ouve. Mas eu tenho para mim, a Bíblia não fala que quando Jesus disse Lázaro, ele já escutou. Escutou. Jesus, na minha concepção, nunca saiu da boca de Jesus uma palavra em vão, nunca. Tudo que Jesus falava tinha um impacto até na eternidade. Quando ele disse Lázaro, sai para fora. Mas como que vai sair para fora? Não, o costume não era enrolar? Não era jogar perfume e enrolar? Todo enrolado, parecia uma múmia. Lázaro, escutei, sai para fora. Só se for assim, eu acho. Espera aí que eu estou indo. Será que foi assim? Para mim foi assim, ó. O poder da palavra. Depois, tanto é que Jesus falou assim: agora vocês vão lá e desenrola ele. Não falou? Agora vocês vão lá e desenrola ele. Depois que ele saiu. Poder da palavra. Esta pedra você tem que tirar. Aí você vai ver a glória de Deus. No contexto de João 11, na passagem de Lázaro, ele disse para Maria: se creres, verás a glória de Deus. Agora, nesta pedra que nós lemos hoje, quem vai remover esta pedra? Aquela pedra foi Deus. Não, pastor, foi os anjos. Não, foi Deus. Deus mandou. O anjo vai lá. Não vou falar que foi Deus. Deus removeu a pedra. Às vezes eu vejo uns pregadores tão empolgados quando prega isso. E eles falam: não, porque não teve pedra capaz de conter um Jesus ressuscitado. Só que eu não acredito muito neste discurso. Deus não tirou a pedra para Jesus sair. Isso é um absurdo falar isso. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu numa casa lá que estava todas as portas fechadas, as janelas fechadas, as portas fechadas, e ele apareceu lá para falar com os apóstolos. Depois ele saiu de lá. Jesus não precisa de porta, meu irmão, nem para entrar e nem para sair. Quando o anjo moveu a pedra, ele moveu para as irmãs. Ele não tirou a pedra para Jesus sair. Ele tirou a pedra para as pessoas entrarem. Tanto é que quando elas chegaram lá, a pedra estava fora. E aí o anjo falou assim: vem aqui. Está procurando Jesus? Já ressuscitou, chegou atrasado. Vem aqui. É ali que ele estava. Tem um evangelista que ainda escreve que tinha um lençolzinho lá dobradinho, arrumadinho. Uma vez eu fiquei pensando: por que dobradinho? Por que
Tem uma mensagem aí, viu? Pregadores aí, aproveita a dica. Aquela pedra Jesus tirou para as pessoas entrarem e testemunharem que o meu Jesus e o seu Jesus é um Jesus vivo. Não dá para você terminar nenhuma evangelização. Não dá para você terminar nenhuma pregação sem mencionar, sem concluir que nós pregamos, que nós vivemos, que nós experimentamos um Cristo vivo. Tem muita gente aí falando de muitos deuses. Eles não falam, eles não escutam, eles não operam, eles não fazem absolutamente nada, até porque não existem. Ou estão falando de pessoas que morreram e permanecem mortas. Mas quando eu falo de Jesus, eu falo de um Cristo vivo. Um dia um grande pregador estava marcado para ir em São José dos Campos, e o nome dele atraiu tanta gente que não cabia as pessoas na sede. Não cabia, estava lotada. Tinha gente nos corredores, tinha gente do lado, tinha gente na janela, tinha gente no telão, tinha gente na rua. Interessante que para mim bastava dizer: Jesus estará presente, porque Jesus é vivo. Jesus está aqui esta noite, meu irmão. Jesus está aí. Eu estava naquela noite. Talvez eu também tivesse ido lá, não me lembro, para ver o pregador pregar. Ele era muito famoso. Só que ele não pôde ir. E ele mandou um irmão muito simples. Até o terno era diferente. A maneira de pregar era diferente. E ele pegou a palavra e falou: olha, irmãos, o pregador famoso não veio. Eu vim no lugar dele. Mas eu quero dizer para os irmãos: o pregador famoso não veio, mas Jesus veio. Jesus está aqui. E num dado momento ele disse: a rosa de Sarão está aqui. Aí o irmão que estava do meu lado começou a chorar e falou: Tadeu, eu estou sentindo o perfume da rosa de Sarão. Eu nunca vi a igreja tão emocionada, eu nunca vi tantos crentes chorando como estavam aquela noite. Mas o pregador famoso não veio, mas de novo, Jesus veio. O Cristo que fala conosco, o Cristo que cura, o Cristo que resolve, o Cristo que trabalha, o Cristo que nos ama, o Cristo que não nos deixa e não nos abandona jamais, está presente. Oh, bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Eu me lembro que no auge da pregação dele, ele disse assim: alguém mais além de mim está sentindo a presença do Senhor? Metade da igreja não se aguentou, levantou, pulou, saltou. Aleluia. Eu quero encerrar as minhas palavras te perguntando a mesma coisa. Alguém além de mim esta noite está sentindo a presença de Jesus? Alguém além de mim esta noite escutou o Espírito Santo falar? A Ele, e somente a Ele, a honra e a glória. Quantos glorificam o Senhor? Ele reside há algum tempo em Pindamonhangaba, mas Deus mandou ele aqui na rua Cônego Tobias 168. E vocês podem depois conversar com ele. O senhor atende convite, pastor, para ir nas congregações? Está humilde ainda aí. Maravilha.
Vocês convidam ele. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus é bom, irmãos. Nos deu uma noite maravilhosa. Você pode glorificar o Senhor por isso, amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada dirigente, cada congregação. Vamos prosseguir assim, unidos, firmes no Senhor. Não importa a dificuldade. Se tiver pedra lá, Deus vai tratar da pedra. Se tiver soldado, Deus vai tratar do soldado. Se tiver um morto, Deus vai cuidar do morto. Deus é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos agradecer o Senhor. Próximo mês, 6 de outubro, se eu não me engano, 6 de outubro, nos reuniremos mais uma vez. Foi distribuído um cartaz, podem colocar nas congregações, Escola Bíblica de Obreiros em São Paulo. Lá é um curso de pós-graduação. Então os irmãos compareçam sempre que puderem. E a convenção no começo de outubro, 5 e 6 de outubro, se eu não me engano. Então todos estão convidados para participar e que Deus abençoe a sua vida. Aqueles que são ministros da Confradesp devem colocar em dia as suas mensalidades, anuidades, senão não tem ingresso, não tem como acessar a convenção ali no Belém. Isso faz parte. Inclusive agora é assim, se o participante da convenção não paga anuidade, eles mandam a conta para mim. O que eu vou fazer com a conta? Eu vou te procurar. Bendito é o nome do Senhor. Eu não vou pagar a sua conta. Então, cada um cuida do que é seu. Seja responsável. Amém, irmãos? Teve interesse em participar dessa entidade extraordinária que é a Confradesp? Agora, prossiga com os seus atos responsáveis. Coloque em dia a sua anuidade e dê um bom exemplo para a igreja e para a cidade. Vamos orar. Tem alguém, porventura, que deseja receber uma palavra de oração aqui à frente? Será que tem alguém? Às vezes a gente chama, e isso pode ser uma mudança grande na vida de uma pessoa. Tem alguém? Por você, por alguém da sua família? Tem alguém? Vamos orar. É o senhor? Pode vir. João Botaire. Muito bem. Uns 2 pastores, olhe por ele ali. Sua mãe? Muito bem. Então vai. Os 2 obreiros vão se aproximar do senhor. João Botaire. João Botaire tem uma afinidade muito grande com ele. Ele nasceu na mesma cidade que eu nasci. Nasceu, vamos fazer propaganda agora? Nós 2 nascemos em Arapongas, Paraná. É com a gente. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos esta reunião importante. O Senhor abençoa a nossa vida, nosso ministério, a congregação, a família. Agora que está diante de nós teu servo João Botaire, pedimos por ele, pela sua mãe, pela sua casa, pela sua família e por todas as famílias presentes aqui essa noite. Cuida de todos, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a restauração de saúde dos doentes, enfermos, do Jefferson, do pastor Marco Maior, de todos, da Maria Helena Villanova, todos os teus filhos em tratamento. Deus eterno e maravilhoso, nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Acene ao seu irmão. Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Procure o dirigente, adquira o seu caderno de estudos. Venha quarta-feira, dia 8. Dia 8 tem culto aqui.